Olá, pessoal. Satisfação reencontrá-los nesse momento tão especial que é o do Mouzalas Azevedo Podcast. E na edição de hoje, estou aqui acompanhado do meu companheiro de sempre, Rinaldo Mouzalas, e das pessoas extraordinárias de Daniel Nobre e de Alexandre Gilbert, que são pessoas proeminentes no empreendedorismo paraibano e também na imprensa paraibana. Então, o nosso tema hoje, com esses convidados ilustres, a quem nós agradecemos a participação, é para falar sobre a história, um pouco sobre a história deles na imprensa paraibana, que é uma área muito relevante do nosso estado, que tem pessoas que fizeram história na imprensa nacional, como Assis Chateaubriand. Então, a imprensa paraibana é muito fértil, muito talentosa, e eles são expoentes desses profissionais e trarão aqui histórias muito interessantes sobre esse tema, mas também falaremos sobre empreendedorismo, porque eles dois também exploram outras atividades comerciais e empresariais e tem muito a falar sobre esse sucesso que cada um individualmente tem na sua atividade. Então é sobre isso, Rinaldo, que falaremos hoje, e gostaria de lhe ouvir também sobre essa expectativa da participação desses dois grandes amigos que nós temos aqui na nossa mesa no podcast de hoje. Como você colocou, Valberto, mais do que dois convidados, são dois grandes amigos, né? Eu conheço o Daniel há mais de 40 anos. Nós fazíamos natação no Clube Cabo Branco e naquele momento nós já firmamos um laço de amizade que perdurou até os dias de hoje, perdura até os dias de hoje. Assim como também Alexandre Gilbert, né? Que era meu companheiro de outra atividade esportiva. Era futebol, depois ciclismo e também virou um grande amigo. Então dizer que tê-los como amigos, como nossos convidados, duas grandes referências, tanto no setor de comunicação quanto no empreendedorismo na Paraíba, motivo de muito orgulho para todos nós que fazemos o MZAcast e aqueles também que assistem e ouvem as experiências tão profundas e histórias tão bonitas como é de Daniel Nobre e como é de Alexandre Gilbert. Então, para começar, eu queria que cada um contasse um pouco dessa relação que vocês têm, tanto com a comunicação quanto com o empreendedorismo aqui no estado da Paraíba. É um prazer enorme estar aqui nessa bancada. Para mim, uma honra fazer parte aqui dessa conversa junto com vocês, Rinaldo Mouzalas, Valberto Azevedo, Alexandre Gilbert, pessoas que eu admiro demais. Valberto teve a oportunidade também de ser meu amigo de infância, nossas mães tiveram a oportunidade de trabalhar junto em uma empresa que era da Santista. E aí, nessa oportunidade, a gente se conheceu e até hoje nossos laços de amizade se perduram até hoje. Rinaldo, trazendo aí também a natação, o esporte nos conectou e a gente teve uma história de vida muito aproximada. Alexandre é um cara que eu sempre admirei, olhei ele como um espelho, uma referência na comunicação. Sempre que a gente ia para as atividades do dia a dia, vários exemplos vinham de pessoas que trabalharam lá no Correio, sempre falavam, né, do espírito pujante de Alexandre. Alexandre sempre teve essa força com comercial, mas também com as redações do jornalismo. E, assim, prazer enorme estar por aqui. E em relação à nossa história, minha história com a comunicação começou lá no Sistema Arapuã de Comunicação. A gente iniciou praticamente com na minha chegada, duas emissoras de rádio. Era 95.3, que era Arapuã FM João Pessoa, e tinha a Arapuã de Cajazeiras. Na sequência, ela foi adquirida, né, porque a empresa Planarte fomentava a Micaroa, e existia também a casa de show, a casa de eventos, que era o Forroque. Então, a Rádio Arapuã ela foi adquirida justamente para ser um canal de vendas dessas atividades econômicas, que por tocar música, por ter comerciais, ela tinha uma relação muito forte com o show business, a parte de entretenimento. Então, começou aí a história do grupo na comunicação e eu já cheguei lá, já existiam essas duas emissoras de rádio. Depois foi chegando, apesar de existir desde 1998, né, as empresas de televisão também, mas
o início do start da televisão veio após. Mas assim, retornando lá, chegou a Rádio Sucesso 92 FM, que é aqui uma rádio popular, uma rádio que toca 100% música. A gente trabalha mais ela com a classe C, onde a gente consegue dialogar e se comunicar com esse perfil de ouvinte. Depois chegou a Miramar FM, que é a Fundação Virgínia da Gama e Melo. Junto com a Miramar veio a televisão também, que hoje é afiliada à TV Cultura, e a gente faz de forma simultânea a programação do radiojornalismo da Arapuã FM. Então, a história começou dessa forma. Entrei pela porta que eu sempre gostei, que foi a porta do comercial. Eu sempre gostei dessa atividade de comprar, vender e visitar e conversar e conhecer novas pessoas, novos lugares. Então, entrei fazendo visita de porta a porta, vendendo comercial de rádio. Naquele tempo, vendedor de rádio tinha que bater muita calçada para poder fechar um contrato. Então, fechar contrato naquela época, eu acho que a gente trabalhava com a estatística de visitar 100 clientes para fechar um contrato, né? Pela dificuldade de você implantar uma cultura, naquele tempo era um pouco mais difícil você falar da importância da mídia para um comerciante que aquele tempo era 2004, 2005. Há 20 anos, mais ou menos. Há 20 anos, mais ou menos. Então, a gente tinha essa dificuldade e aí eu comecei a me inserir ali dentro do comercial e fui pegando rapidamente o dia a dia, a jornada e a gente começou realmente a ir aumentando o tamanho de veículos, né? E a gente aumentando o tamanho de veículos, a gente chegava também com mais imponência, com mais prestígio, e a praça aqui começou a ver a gente como sistema. Então, a relevância que o sistema Correio tinha naquela época, o sistema Norte também, eu já peguei ali o finalzinho, já peguei ali a saída de Marconi Góes ali no sistema Norte, mas ali os periódicos, aqueles jornais impressos, era uma fortaleza, era muito forte. Não só a parte comercial, né? A parte de poder político, de jornalismo, de prestígio, mas eles tinham classificados, né? Que hoje a gente vê o OLX, mas eles tinham um caderno de classificados que tinha faturamentos que eu acho que era o maior faturamento de todo o grupo, era o classificados naquele período. Então, assim, a gente se deparava com esses gigantes na comunicação. E aí a gente foi trabalhando e chegando na televisão, a gente começou a ter um pouco mais de força comercial, trazendo aqueles comunicadores que eram do rádio. Naquele tempo, aqueles comunicadores não preenchiam todos os pré-requisitos para serem apresentador de televisão, não tinha todos aqueles predicados, mas tinham a base do rádio, que era, de certa forma, uma base do raciocínio rápido, de se comunicar com os ouvintes, de dar uma resposta mais rápido. Então, foi ao ar, naquele período, Alexandre vai lembrar, J. Ferreira, Jonas Batista, o saudoso Anacleto Reinaldo Anacleto Reinaldo teve um período lá conosco, no Cidade em Ação, que, por sinal, até hoje roda vídeos dele em plataformas digitais, né? A turma conseguiu trazer aqueles conteúdos que ele fazia muito e aquelas tirações hoje a gente vê muito em TikTok, Instagram, em YouTube. Então, a gente começou ali naquele período a fazer a nossa programação local. E logo em seguida, a gente começou com a TV. A gente tinha uma dificuldade também, porque a TV educativa tem uma regulamentação comercial que você não pode trabalhar com o mercado de varejo. Você tem algumas restrições que não pode realmente trabalhar como uma concessão comercial. Então, logo em seguida chegou a concessão comercial. A gente, naquele período, pegou uma emissora que era a quinta emissora, que na verdade só restava ela, que era a RedeTV. Começamos a trabalhar com a RedeTV, com a programação local, e aí a gente começou a fazer um barulho muito maior.
E esse barulho começou a realmente crescer em números de audiência, né? A gente teve realmente uma expressão de força muito maior e a gente se consolidou como sistema de comunicação, né? Tinha força realmente para fazer com que o mercado enxergasse o Sistema Arapuã como um grande veículo, né? Um grande sistema de massa. E Alexandre, também no Correio, teve história parecida? Eu acho que o Alexandre teve até um período de transição, que eu posso dizer assim, que ele pegou uma história da comunicação um pouco mais diferente também, né? Porque o Alexandre deve ter mais uns 10 anos a mais de comunicação do que essa história que Daniel contou, né? Então, assim, Daniel já começou muito no rádio, televisão, hoje em dia portais. E Alexandre, ele começou também do jornal, né? Do jornal escrito, que era uma ferramenta que hoje a gente não vê o jornal O escrito. berço de Alexandre é mais analógico do que digital. Mas Totalmente. Alexandre tem uma história dentada com a Paraíba também. Alexandre veio de fora, não foi, Alexandre? Não, eu sou pessoense. Pessoense. Pessoense, né? Meus pais são pessoenses, aí, mas meus avós, né? Eu tenho um avô que é francês, outro é português, mas meus pais são pessoenses também. Então daí é que vem o Gilbert, né? E as pessoas querem chamar Gilbert, né? Mas É Gilbert, né? Gilbert, é. Tá certo. Mas assim, eu mesmo já aportuguesei. Porque meu pai, meu filho, como é que você, até o seu nome você quer falar errado? Eu não vou brigar quando é uma coisa que todo mundo já disse que é Gilbert, eu não vou ficar dizendo que é Gilbert, né? Então você tem que aceitar a força popular. Eu comecei em comunicação no dia 2 de abril de 1990. Eu já estava no grupo, né, que é o grupo Roberto Cavalcante, na Poliútil, à época. E aí eu comecei na Poliútil, de estágio do Sebrae, e aí fui lá para montar um projeto de uma indústria, que hoje funciona a indústria, e funciona o CD da Johnson, o CD do Atacadão, da Profarma, é um CD muito grande lá no distrito. E aí fui para lá, e aí nessa montagem eu acabei aprendendo Lotus 1, 2, 3. Aí fui ensinar lá Lotus 1, 2, 3, implantei o custo. E aí você vai na empresa crescendo. E à época, o superintendente do Correio era Geraldo Medeiros. Foi secretário de Planejamento, muito tempo. E ele foi ser candidato a deputado federal. E aí Roberto disse, o que é que eu faço? Aí me enviou lá, eu novo. Eu tinha, acho que 22 anos na época. E aí pegou o diretor de marketing lá, que era Carlos Trigueiro, que era professor de marketing também da universidade, e aí me colocou no Correio, no lugar de Geraldo Medeiros e Carlos Trigueiro no marketing. Isso era em 2 de abril de 1990. Só tinha o jornal, que era um jornal com circulação baixa à época, tinha algumas assinaturas, mas tinha uma circulação baixa. Tinha uma rádio aqui e tinha a rádio em Campina Grande, né? Então, nós conseguimos, na verdade, montar a televisão, que à época eu me lembro que a televisão a gente montou a TV comprando uma produtora velha lá de Recife. Aí montou, aí fez o primeiro programa, que era Tânia Maia. Quer dizer, um programa assim, até uma irreverência à época, você não tinha nem como gravar, tem que ser ao vivo, porque não tinha esse equipamento, né? Então, realmente, quando você fala da transição do analógico, eu me lembro que em setembro de 90 foi que chegou o primeiro fax. Era o primeiro fax que tinha aqui, né? E ficava na minha mesa o fax, né? E aí o fax, ele nem recebia, nem mandava, porque ninguém... Aí chegava assim, esporadicamente, uma vez por mês, um fax da agência do governo federal de publicidade. E aí era um evento que você apertava o botão e fazia um barulho que parecia... Tremia toda e saía aquela autorização. Era festa também, né? Porque sendo uma autorização do governo federal para fazer uma veiculação, campanha, né? Então, devia ser um evento e receber um fax. Né? E na rádio você tinha um cara que antecedeu Anacleto Reinaldo, que era Jair Santana, o Boca Quente, que era o estilo Anacleto Reinaldo, com aquela irreverência que todos conhecem ele, né? Eu conhecia, porque os dois faleceram. Então, aquele palavreado assim, muito popular, carregado nos palavrões. E aí, Jair Santana foi ser candidato a deputado estadual. E aí eu peguei, tem um cara tal, Anacleto Reinaldo. Aí eu boto Anacleto Reinaldo. E Anacleto Reinaldo era um sucesso. Primeiro lugar no Ibope. Mas Anacleto Reinaldo dava tanto problema. Né? Era um problema com as crianças. Então, assim, era aquele jeito dele, popular, mas assim, você acaba tendo que ver o custo-benefício, né? Então, ele dava muito problema, assim, problemas até que a gente, na verdade, não concordava com algumas posições que hoje são totalmente inaceitáveis, naquela época eram questionáveis, porque houve uma evolução no conceito de aceitação, né, da sociedade, né? E aí, nós, nesse mesmo ano, nós inauguramos a TV Correio.
TV Correio, que era uma retransmissora, quando eu assumi, e conseguimos com a Bandeirante. E fomos assim, fizemos uma programação que hoje ainda é referência hoje, quer dizer, faz mais de 30 anos, 35 anos, que é aquele, você começa com esporte, tem um policial, tem um jornalismo, então essa mesma cadeia de sequência de programas, né, nós fizemos uma coisa interessante ali, na época, que a época você tinha, a rádio aqui era Classe A, Correio Classe A, que é um estilo, um Cabo Branco FM. Não existe rádio, não existe popular. Aí chegou um cara lá, que ele, muito agitado, muito animado, Tony Show. Tony Show chegou lá e disse, achando que tem uma ideia, e aí pensa fazer uma rádio popular, vamos trocar o brega. Aí eu acreditava nele, você ouvir é uma coisa muito importante, entendeu? Muitas vezes você acha que sabe dessas coisas, mas o cara que está na ponta é quem tem o feeling, E ele era um cara popular e ele compreendia muito esse anseio da população. Então pegamos essa classe A e de um dia para, não digo de uma hora para outra, mas foi com planejamento, né? Mas a pessoa num dia estava assistindo uma rádio que era classe A, no dia seguinte tem aquele brega. Não deu nem para purificar. Pronto, foi um caos assim para as pessoas que aqueles poucos até pessoas amigas minhas hoje, mas escreveram um artigo nos outros jornais que eu estava acabando com a cultura, que era um absurdo, mas foi um sucesso tão grande, porque tinha aquela massa imensa que o Amado Batista, as pessoas nem conheciam Amado Batista, mas então assim era. E aí, eu até desconheci quem é Amado Batista. Era o cara que vendia mais do que Roberto Carlos. As pessoas desconheciam, porque as pessoas às vezes estão nos seus nichos, nos seus guetos, e deixam de conhecer aquilo que está na ponta. Então, Tony Show, com esse 98 FM, ele disparou na audiência, era uma qualquer luxo. Aí depois veio a 99, que era a mesma programação, era a primeira programação que ele gravava um bloco e no bloco seguinte botava a mesma música que nós tínhamos colocado anteriormente, né? Então, essa foi um momento que também nós fizemos uma AMização das FMs, porque até então as FMs elas não tinham jornalismo. Então se passou a ter jornalismo na FM. Porque hoje vocês têm assim, pessoas hoje não sabem a força que era a AM. Mas antigamente a rádio mesmo, o faturamento da rádio, o peso da rádio era a AM. A FM tem uma musicazinha, aí no intervalozinho tocava, tinha um comercialzinho pequeno, mas quem faturava, quem tinha um peso político, tudo era as AMs. E aí nós fizemos essa AMização das FMs, colocando, porque assim, FM querendo não tem um som melhor, tem a rádio, ela tem uma... Alexandre, me permite um parênteses. Qual é a diferença de AM para FM? Assim, o que é que justifica essas duas sintonias? É a propagação das ondas, né? Uma FM, ela tem uma frequência modulada, então ela tem como se fosse uma linha reta. E as ondas médias é como se fosse realmente uma onda que a propagação dela vai lá na estratosfera, desce. Então, ela tem... Você dá um exemplo, quando chegou em 91, 92, eu recebi, às vezes, cartas e cartas da Finlândia, $1, da Noruega. Por quê? Porque existiam esses caras que ficavam no mundo todo apostando que tinha conseguido ouvir uma rádio do estado tal. Aí mandava $1 para que nós pudéssemos confirmar que a rádio aqui tinha frequência tal. Porque isso jamais aconteceria no FM, que é uma frequência, que é uma coisa que você... uma parede... Corrija se eu estiver errado, então. Então, a AM é amplitude modulada. Então, a frequência é mais longa, chega mais longe. Longa e ela se propaga em ondas. A FM é a frequência modulada, direto, mas alcança com melhor qualidade, não é isso? Parece que as ondas são mais curtas, né? Elas são, na verdade, a diferença é porque você tem a propagação dela é linha reta. Então, e a outra, ela vai propagando como que fosse no céu e na terra. Então, ela sai ondulada, assim, e a outra é uma frequência reta, né? Então, quando chegou em 91, nós inauguramos a TV Correio com a Bandeirantes. E, à época, o grande concorrente, meu concorrente, tanto na rádio quanto no jornal, era meu ex-sogro, que faleceu, né? O qual eu sou casado com a filha dele. Nós tínhamos grandes disputas, porque o peso, na época, era os jornais. Está falando de rádio e televisão, mas no peso, à época, era o jornal. E o jornal, antigamente... Jornal impresso, né? Impresso. Era você botava uma notinha de um colunista, você derrubava o secretário. Era um peso muito grande. Todo o jornalismo, das rádios do interior, das próprias televisão, era feito em cima do jornal.
Então o cara dizia, o jornal não tinha uma circulação tão grande quanto uma propagação da TV. Mas todo o jornalismo das rádios era oriundo do conteúdo do jornal. Então isso era um O jornal pautava, né? Pautava, Aquela época, quem pautava a imprensa toda era o jornal. E naquela época também, diferente de hoje, né? Diferentemente de hoje, o jornal você guardava, né? Você guardava. Você passava, circulava. E a televisão não, ou você pegava ali ou não tinha mais, né? Exato. Então não tinha essa repetição Perfeito. que se tem hoje, essa arquivamento que se tem hoje, né? E o Norte, à época, ele praticamente monopolizava. Tinha um correio, tinha uma assinatura, não tinha praticamente venda avulsa, porque o hábito do Norte era muito forte, como o Daniel bem colocou, o classificado nosso, à época não existia. E aí os imobiliários nem queriam colocar o anúncio, não, porque não tinha retorno. Né? Lembro que à época a gente ia na Lagoa, e tinha uma feira de motos lá, e dizia, vai lá, pegue todas as motos, vamos botar nos nossos classificados. Vamos atrás de cachorro nos canis para poder anunciar. Então a gente mapeava e lia cada um. O Norte está com quantos, nós estamos com quantos anúncios desse segmento, nós estamos com quantos, vamos atrás, mesmo que a gente dê de graça, para criar o hábito de leitura. Então a gente fazia muito de dar o jornal, pegar a relação dos Norte, de 30 dias, para o cara começar. Porque você tinha o hábito de leitura, é uma coisa interessante. Você abre e já sabe que está aquele colunista. E aliado a isso, nós conseguimos fazer também um time que foi, assim, eu acho que foi um time, foi aquilo que havia de melhor no jornalismo paraibano, né? Você pegar, por exemplo, nós tínhamos colunistas, nós tínhamos Gerardo e Abelardo, eram os dois com a gente. Tinha Josildo de Campina Grande. Você tinha um Luiz Augusto Crispim, que era uma referência, Padre Pereira, que era uma pessoa também que era F. Pereira Nóbrega, Gonzaga Rodrigues, nós tínhamos assim, o próprio Luiz Otávio, Tião Lucena, então eu não vou nem colocar aqui mais, porque Nonato Guedes, porque você tem tantos nomes que você até você peca por omissão. Mas nós conseguimos formar uma grande equipe, porque não se faz nada, não foi Alexandre Gilberto, não foi Roberto Cavalcante, então foi esse conjunto de forças que nós conseguimos reunir que fez aquilo que marcou uma época, porque nós conseguimos ter muito tempo uma audiência que nós éramos, no horário local, era primeiro lugar aqui. E você pegava e nós íamos para a convenção da Record, nós éramos Record depois, nós éramos praticamente ovacionados, porque era o cara que conseguia derrotar a Globo no horário local. No horário nacional não posso fazer nada, porque nós não temos a competência de disputar com a novela, mas no horário local nós tínhamos isso. Nós chegamos a ter o maior índice de leitura média aqui do Norte-Nordeste. Quer dizer, para Paraibano não lia, porque nós tínhamos um índice de leitura que era o maior daqui. Então a gente conseguiu também atingir, vou dar um exemplo, o setor judiciário, o setor. Tem uma página dominical do judiciário, que nós quebramos um pouco esse paradigma daquela questão clausurada do judiciário. Então eles tinham a oportunidade, porque não tem, nós temos que pensar, estamos falando de 25, 30 anos atrás. Né? Então, não tínhamos essa questão da internet. Então, tinha uma decisão muito interessante, nova, uma jurisprudência, o cara tinha lá a página. Aí o Ministério Público foi atrás. Nós queremos nosso espaço também. Aí tinha uma página dominical do Ministério Público. Né? E a A OAB também teve uma. A OAB teve muito bem, porque isso é aquela história. Nós tínhamos um mapeamento que todos os juízes e todos os promotores tinham que ser nosso assinante. Então, a gente fazia uma coisa, aquele empenho para... Por quê? Porque são pessoas que são formadores de opinião, são propagadores. Então, essa luta na comunicação, ela teve essa fase, e como o Daniel falou, teve uma mutação. Aí surgiram os portais. Só para concluir, porque teve a rádio também, que nós conseguimos também fazer uma cadeia de rádio. Porque nós tínhamos uma pessoa Campina. Aí inauguramos Monteiro, aí inauguramos São Bento, aí fazemos uma cadeia que hoje são mais de 20 rádios. Em cadeia de rádio. Então, você falava aqui, e essa rádio, ela propaga para o estado todo. Fizemos uma coisa também que é muito interessante, que é recuperar algumas regiões para o estado. Eu vou dar um exemplo. Você tinha pessoas que são de Cajazeiras, vão saber o que eu estou falando, e tem a Serra da Malhada, que é um pouco depois de Cajazeiras. Essa Serra da Malhada, ela pegava lá a TV Verdes Mares, que é a Globo do Ceará. Então, ali naquela região, não pegava, você não sabia nada do que estava acontecendo. Mas nós colocamos lá Poço Zé de Moura, Poço Dantas, Santarém, Cachoeira do Zino, toda aquela região nós colocamos a TV Correio. Então aquela região passou a ter o conhecimento local. Sinal de televisão, né? Região de Princesa Isabel, que à época nós até fomos lá, hoje conselheiro, à época presidente da Assembleia, nominando Diniz,
e colocamos em toda a rota da Princesa Isabel. Me permita fazer uma pergunta a título de curiosidade. No início dessa disputa entre o Correio e o Norte no jornal, qual era a tiragem naquela época? Eu coloco assim, não tenho um número exato, mas se fosse o Norte, teria tipo uma média de 10 mil jornais, nós teríamos 1.800, 2.000 jornais. De início, né? Você vê a força do Norte, né? Nós chegamos logo em 2002, 92, final já éramos líderes. Foi um trabalho, realmente, um trabalho hercúleo. Esse testemunho pessoal de vocês, assim, mostra aos nossos ouvintes que esse feeling, né, que vocês falaram sobre ter leitores, formadores de opinião, trazer o conteúdo do jornal para pautar os demais canais de comunicação do sistema. Tudo isso mostra muito tato, né, com esse assunto, Alexandre. E eu, para atualizar essa discussão, porque esse histórico de vocês já é fato notório, público e incontroverso, não é? Mas eu gostaria de ouvir vocês aqui sobre temas que são atuais da imprensa e que, assim, colocam ela, assim, sempre em todas as conversas de rodas sociais, né? Que é essa questão de ter um certo partidarismo na comunicação, ter uma predileção por uma opinião ou outra, né? Até que ponto o jornalismo tem que ser isento, assim, na manifestação de suas opiniões. Essas questões também, Alexandre, relacionadas a fake news. Qual a importância que os sistemas têm de transmitir uma informação que seja verídica e que seja acolhida como tal pela sociedade? E essa transformação provocada pelo mundo digital, né? Que hoje em dia a gente pega, assim, os nossos filhos e eles são mais ligados a plataformas digitais, a canais como YouTube, Netflix e outros, do que a nossa geração que tem um apego mais com a imprensa tradicional. Então, gostaria que vocês aí... Só um minuto, se me permitir. Assim, realmente, assim, passamos por uma revolução, entendeu? Porque, estamos falando de jornal, acabou o jornal, assim, o jornal impresso, acabou. E acabou também, mudou até o hábito de leitura. Hoje você lê em pílulas. Não faça um artigo, não, porque as pessoas não querem ver. Quando eu falo as pessoas, a grande massa não lê. Eu assino, por exemplo, o Valor Econômico, porque eu gosto de um conteúdo econômico, assim, mais profundo. Porque o resto são pílulas. Você falou agora dessa questão da veracidade das informações, do fake news. Na época, colocamos um ombudsman. As pessoas não sabem o que é um ombudsman. É uma pessoa que todo domingo escrevia no jornal só criticando o próprio jornal. E era, imagina, um jornalista daquela época sendo criticado no seu próprio veículo de trabalho. Foi uma confusão, mas foi uma coisa que teve uma repercussão grande. Então, esse papel do ombudsman é um pouco que até acho que a Folha tenta fazer isso, o que é verdade, não que é verdade. Porque é difícil você hoje saber o que realmente você está consumindo aquilo, se é verdadeira aquela informação ou não. E se esse conteúdo, se ele é apartidário ou não, isso é uma coisa que o próprio New York Times, toda a campanha, ele declara o seu apoio. Então eu acho isso às vezes até mais verdadeiro. Olha, eu apoio ele por causa disso. Isso não significa que ele vai omitir a informação do outro. Então, essa questão tem que ser plural. Agora, eu acho que verdadeiramente você tem que colocar a sua posição. Porque eu não acredito na questão da imparcialidade. Olha, você tem uma posição, minha opinião é essa. Está aqui os dois pontos de vista. Então, é isso que eu acho que, de certa forma... Eu, de certa forma, vejo que a fake news hoje, ela tem, de certa forma, colocado muito problema nesse mercado de comunicação. E cada vez mais os veículos procuram trazer aí uma estrutura de checagem da notícia para poder levar seu telespectador, ouvinte, seu público em geral. Mas, diante do que Alexandre está falando, a gente sabe aqui, no ramo do direito, que a verdade real, ela não consegue chegar assim à sua essência natural. E a imparcialidade, todo mundo tem uma história de vida e um poder de decidir para um lado ou para outro. E o que é que os veículos procuram fazer? De fato, a gente vê hoje, voltando aqui para o estado da Paraíba, é que a nossa cultura realmente é voltada para a política. A gente tem realmente essa raiz muito forte
de que a nossa economia está mudando bastante, né? A geração nova, o empreendedorismo, a forma de querer se libertar tem mudado bastante, mas ainda tem um peso muito grande dentro do funcionalismo público. Então, os veículos de comunicação, eles procuram trazer a divergência, né? A diversidade de opinião. Às vezes você tem conflitos dentro de bancada de emissoras de televisão, emissoras de rádio, onde as opiniões realmente elas vão se conflitar. Mas essa questão aí realmente da imparcialidade, realmente cada pessoa pensa de uma forma porque teve uma natureza, teve uma forma de ser criado, de ser orientado, da sua jornada, sua trajetória. Então, cada vez mais a gente está vendo as posições, né, ser mais firmes, mas os veículos têm que levar, obviamente, os dois lados da história. É porque imparcialidade não é sinônimo de inverdade, né? Exatamente, perfeito. No direito a gente diz que ninguém é neutro, né? Todo mundo ele tem uma influência pelas suas formações, pelas suas crenças, né? Pelo meio dos quais ela estudou, que ela cresceu, a família em que ela viveu, né? Então, não impede de ser imparcial, embora ela não seja neutra, né? Uma pessoa que tem alguma influência e isso vai conduzir a um determinado resultado. Mas eu ouvi atentamente as duas histórias que já conhecia, mas não com detalhes que vocês contaram também. E vocês contam a história de dois grandes líderes. Por quê? Primeiro porque vocês mostram que vocês foram capazes de atuar em diversas áreas, né? E já Alexandre falou desde a indústria até o sistema de comunicação atual, e ele também empreende hoje no mercado imobiliário. Daniel também. Daniel começou, falou da experiência com a rádio, experiência com televisão, experiência com jornalistas, com radialistas, com apresentadores. Também empreende hoje no mercado comercial paraibano. E, além disso, vocês mostram que vocês se juntaram com pessoas que têm grandes talentos. Isso é o que faz diferencial das equipes, né? Daniel disse, nós nos fortalecemos mais quando nos tornamos um sistema. E, da mesmo sentido, falou Alexandre dizendo, nós escolhemos uma grande equipe. E veja que os líderes passou por todos os setores, todos os segmentos e tiveram a habilidade de montar grandes equipes num processo de transformação, porque vocês viveram a época, eu também vivi, Valberto, mas um processo em que nos últimos 20 anos, certamente foram os anos que a nossa sociedade global, ela mais se transformou. Tivemos o fax, mas o fax foi o início de uma grande história, que depois veio o e-mail, com a internet, com as plataformas digitais, e tudo isso, essas transformações, vocês passaram. Como é que vocês veem hoje o empreendedorismo na comunicação, a partir de tudo que vocês viveram? Que faltou até acrescentar também, porque além de grandes empreendedores, os dois também são advogados, né? Também. Então tem também essa habilidade de conhecer a técnica jurídica, conhecer a linguagem, conhecer comportamento. Como é que essas habilidades ajudam vocês hoje a empreender na comunicação? Eu vou pegar o gancho aqui de Alexandre, trazendo a forma de leitura, né? Hoje se entrega muito conteúdo em pílula. E a gente está percebendo que a multiplataforma, os vídeos por demanda, a TV 3.0 que tá para chegar aqui, tá em processo de aprovação, é uma realidade dentro das residências, dos lares. Então, a gente hoje vê que a leitura em pílula, você pega uma criança, um adolescente, e ele já vê um vídeo em velocidade 2. Não tem paciência de estar assistindo aquele conteúdo. Então, os veículos começam a sair da forma de sistema e começam a querer virar ecossistemas de comunicação. Então, a gente vê os grandes veículos de massa hoje que têm as suas plataformas de streaming e termina nem entregando conteúdo para outra plataforma porque é um concorrente de fato dele nessa plataforma de streaming. E os veículos, no nosso caso, que são afiliados a esses grandes produzidores, né? Os grandes fabricantes, produtores de conteúdo, a gente vai observando como é que está indo o comportamento e essa mutação social para poder ir acompanhando realmente essa jornada. Então,
a gente percebe que as pessoas às vezes não ligam a televisão, mas assistem a televisão aqui no celular, através de corte, através de short do YouTube, através de entrega aqui no History do Instagram, através de Reels do Instagram, através da própria plataforma de YouTube, que os programas vão simultaneamente, né? Além de estar nos veículos, vão ser transmitidos televisão. No meu caso lá, a gente tem a gente já olhou isso há uma década atrás, né? A gente já fazia rádio simultâneo com televisão. Então, essa história de fazer uma convergência de mídia, né? A gente pega um conteúdo e transforma esse conteúdo para entregar de acordo com a conveniência de cada canal, né? De cada canal, né? O jornalista hoje, ele entra no veículo de comunicação sabendo que ele entrega conteúdo para o portal, para a rádio, para a televisão, as mídias sociais, uma chamada para a mídia social. Então, a gente hoje olha mais como ecossistema do que um próprio sistema. Então, eu vejo que cada vez mais a gente está direcionando os conteúdos para esse caminho e, assim, os veículos de comunicação se fortalecem pelo peso de suas marcas. Então, só para a gente deixar aqui um ponto esclarecido, ecossistema, então, seria o próprio sistema se alimentando. Ele teria a possibilidade, então, de pegar as informações de uma fonte e transmitir para outras, fazendo uma retroalimentação e se isolando também dos seus concorrentes. Alexandre agora falou que gosta de ler o Valor Econômico. O Valor Econômico era um jornal impresso que fala que tem o conteúdo sobre o mercado em geral, mercado privado, mídia obrigatória de balanço legal, né? Tem aquelas empresas que estão listadas na bolsa e tem a obrigatoriedade de fazer o anúncio de seus balanços ali, mas ele lê o Valor Econômico porque ele assina o Valor Econômico e lê aqui no seu celular ou no seu computador, no seu iPad. Então, os veículos de comunicação em si, ele sai colocando seus conteúdos em todas as suas plataformas. Uma tendência é que tenha esse conteúdo, ele seja remunerado. Porque hoje os nossos veículos, por exemplo, nós produzimos, né? TV Arapuã produz, TV Correio produz, aí a pessoa pega e joga esse conteúdo na internet. Ele não teve custo de produção. Ele sai propagando aquilo para o interesse dele. Então, assim, o que já acontece muito nos países da Europa, na Austrália, é remunerar pelo conteúdo. Então, assim, se eu produzo meu conteúdo, essa propagação tem que ser, de certa forma, remunerada. Ou você faça um novo texto, ou você gere, porque senão você não tem como produzir aquilo e fica uma leitura rasa. Por exemplo, antigamente no jornal, você tinha que comprar o jornal todo dia. Então, todo dia era uma decisão econômica. Você tinha que ser atrativo, porque você mete a mão no bolso para comprar aquilo. Então, era uma decisão econômica todo dia, né? E a mudança comportamental que houve era muito grande. Você pegar, por exemplo, o Reinaldo Bravo, Humberto, você mesmo, Daniel, antigamente estava seu pai lendo jornal na sala, não aperrei seu pai não, que ele está lendo jornal. Assim? Aí você deixa hoje, ele concentrado. Né? Abre o quarto da sua filha, minha filha, o cara está lá, com o negócio no ouvido, ligado na Netflix, falando com uma amiga, não sei das coisas, está fazendo o quê? Não, não faz nada não, papai. Então ela está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto a forma de absorção do conteúdo hoje é uma forma diferente. Você tem que compreender isso. Por exemplo, eu tive a minha vida toda, eu tive que estudar, né? Então, eu acabei fazendo 4 cursos universitários, passei mais de 17 anos na universidade. Então, hoje, você vê, vale a pena. Eu gosto de ter feito o que eu fiz, entendeu? Mas a absorção do que eu absorvi com 17 anos de universidade, com aquilo, você faz, tem às vezes, assistindo 2 horas, no YouTube comparando, você tem 10 dias de estudo, você faz com 1 dia de imersão, assistindo, perguntando, trocando informação com a você aproveita, tem muito mais. Você talvez aprenda muito mais de forma mais prática. Então, essa forma, a comunicação vai ter que fazer essa leitura para poder compreender esse anseio novo que é diferente. Entendeu? E vocês acham que a comunicação ela se distancia hoje da formação? E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu vi vocês muito preocupados em falar a questão de velocidade, que de fato velocidade é o valor mais cultuado da sociedade pós-moderna. Velocidade. Quem diz isso é Zygmunt Bauman, né? Que é um grande escritor, grande filósofo, e trata isso numa série de livros dizendo, hoje todo mundo cultua velocidade. E a comunicação, estando no mercado, ela vai atrás da velocidade. Então, é o short, é o 2
2x, né, do WhatsApp, enfim, a possibilidade de você adiantar, de colher mais informações de uma vez só. Mas a grande dificuldade que nossa cultura pode ter é de enraizamento dessas informações. Porque diz que a forma mais fácil de você esquecer uma informação é você receber muitas informações. Aí você não consegue enraizar aquilo ali. E eu penso que a comunicação, ela também tem parte nisso, nesse processo de formação, né? Então, hoje nós não vemos grandes líderes, aquele cara preocupado com o trabalho, aquele cara preocupado em aprofundar um estudo, mas sim de ter vários conhecimentos sem ter um estudo aprofundado, justamente por pessoas hoje que a gente tem dificuldade de criar raízes nelas. Então, como é que vocês veem essa preocupação também do mercado hoje? As pessoas não querem mais estar no sistema de comunicação. Muitas pessoas querem ter o seu perfil de Instagram, o seu perfil de YouTube. E ao passo que isso aqui também não se concentra dentro do sistema, a gente tem uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade de diálogo com essas pessoas, porque essas pessoas passaram a seguir a própria diretriz sem ter uma diretriz uniformizada. Então, como é que vocês se preocupam dentro de sistemas de comunicação em formação, velocidade, apreensão de talentos, né? Aprender talentos, ficar aqueles talentos dentro do grupo também. Como é que vocês veem isso aí dentro do empreendedorismo na comunicação paraibana e brasileira, né? Como você colocou o Zygmunt, ele fala muito essa questão da fluidez, né? Fluidez. Da relativa, tudo é relativo, né? Então, tudo é relativo. Então, eu acho que para a comunicação e você ter um diferencial, você, por exemplo, que eu gosto dele, Mofê. O cara saiu Mofê. Saiu a notícia Mofê. Mas se você quiser se aprofundar na notícia, você saiu Mofê. Eu vou lá no Correio, ou vou lá na Arapuã. Ali é só a manchete, né? Então, às vezes, ele pode ser até útil, porque ele pode despertar o interesse para você ir... Ele dá o estímulo. O estímulo. Aí você tem que ter o diferencial, você produzir, porque o próprio IA, inteligência artificial, ela é alimentada. Por exemplo, se você é do ramo de direito, muitas vezes citam a jurisprudência que não existe. Vocês já pegaram, deve ter pego caso como esse. Já. O cara que está confiando no IA, então ali não foi bem alimentado. Então, o papel de veículos de comunicação constituídos, com o sistema de comunicação, é pegar a informação e dar um conteúdo mais profundo. Se você se interessar por aquilo, você sabe, eu vou lá no Correio, porque lá eu vou pegar a informação completa, com detalhes, com análise, com os dois lados, com profundidade. É por isso que eu assino muitas vezes o Valor Econômico, porque o valor econômico, ele, na verdade, o que está na internet, ele é um conteúdo mais raso. E lá está com mais profundidade, e só para quem tem interesse, que é o meu caso. Então, você ter os veículos de comunicação, você pegar uma matéria econômica, eles tinham que estar lá, manchete, aberta, sem ser paga, e a matéria paga seria aquela que teria mais profundidade, teria análise, teria um colunista que tem a sua opinião mais detalhada. Eu acho que esse é um conflito entre essa liberdade total da imprensa e como se remunerar a imprensa, porque você não vai ter que pagar o jornalista, né? Você tem que pagar. E você só sair retuitando, recolocando de graça, você não está gerando conteúdo de qualidade. Concordo com o Alexandre, acho que a gente tem esse desafio aí pela frente. Sei que cada vez mais existe aí a sede de vontade das pessoas conseguirem fazer sua própria história, querendo empreender no jornalismo, mas assim, de fato a gente vê que a marca da empresa que produz o conteúdo, ela vai gerar autoridade para aquele formador de opinião, para aquele jornalista. Então, às vezes você vê aí algum tipo de notícia rodando numa página de Instagram, por exemplo, mas você não tem aquele conteúdo detalhado e às vezes até tem ao invés de ter uma informação... Tem aquela crença, né? Ao invés de ter uma informação, tem uma desinformação. E trazendo aí para essa preocupação, a gente, olhando de forma mais holística, a gente vê também a parte de educação. Por exemplo, qualquer pessoa sem nenhuma autoridade entra numa live e leva um conteúdo sem conhecer aquele conteúdo. Então, por exemplo, um professor de direito que tem um doutorado, que consegue realmente discorrer sobre aquele determinado tema, é obviamente muito diferente daquele professor que só fez passar o olho, ou às vezes está num teleprompter de uma inteligência artificial, jogando um conteúdo que às vezes pode ter até uma jurisprudência equivocada, né? Porque a jurisprudência não foi alimentada. Então, realmente, de fato, existe esse risco na desinformação dessas pessoas que querem, sem nenhum critério, empreender no jornalismo, mas
tem que ter realmente uma responsabilidade para levar a informação às pessoas. Eu acho interessante, Daniel, que hoje em dia, assim, em razão de tudo isso que a gente falou, você tem, assim, todo mundo hoje é capaz de transmitir conteúdos, né? Que era algo antes exclusivamente desses sistemas. Mas hoje todo mundo pode ter um blog, pode ter um canal, pode viralizar com um vídeo e ter uma opinião, assim, pulverizada dentro da sociedade. E muitas vezes o destinatário dessas notícias, eles ali enxergam, tomam acesso àquele conteúdo, mas para poder se certificar da verdade deles, recorre a essas plataformas mais tradicionais, a sistemas que têm mais história e credibilidade. Então, assim, embora os sistemas de comunicação eles tenham dividido essas fatias de mercado com essas novas tecnologias, com esses novos produtores de conteúdo, eu acredito que hoje, com essa fake news, eles ainda se mostram assim, muito relevantes por terem o principal ativo do mercado, que é a verdade da notícia. Porque, de fato, pode haver até uma imparcialidade, Alexandre, numa interpretação para lá e para cá. Eu lembro até que, na posse de Donald Trump, no primeiro mandato dele como presidente dos Estados Unidos, houve uma discussão na mídia americana sobre a participação popular na cerimônia de posse. E houve naquela ocasião uma discussão sobre que se denominou Alternative Facts, que são fatos alternativos, que você explora um determinado fato dentro daquele fato todo, né? Que é uma exploração verdadeira, mas que é recortada para atender a determinada opinião. Então, assim, embora a mídia hoje tenha essa liberdade, porque de fato, Alexandre, é o que você falou, a manifestação de uma opinião, ela vai ter sempre um lado, não é? E o ideal é que esse lado seja claro para que as pessoas saibam, não é disso, mas ela nunca pode faltar com a verdade. Porque a verdade hoje, nesse mundo de informação e desinformação, é o principal ativo que a comunicação deve ter. Perfeito. A gente tem que levar em consideração também aqui um fato que é importante, que geralmente você que está falando e olhando a comunicação, né, a informação através das redes sociais, por exemplo, que a gente às vezes está sendo segmentado olhando para aquela bolha, né? Você procura ver aquilo que lhe interessa. Você vai e coloca para seguir aquele conteúdo que Além alimenta, do algoritmo, né? além do algoritmo, que o algoritmo é comportamento, né? Significa o comportamento das pessoas que estão ali clicando o botão lá, apertando para ver o conteúdo. Então, diferente dos veículos de massa, aquele conteúdo ele vai para todas as camadas, né? Isso, ele chega em todos os lugares. Então, eu tenho aqui um exemplo que é o Pan-Americano, por exemplo. Nenhum brasileiro sabe quantos ganhadores de medalha de ouro ou de prata os atletas brasileiros receberam. Ninguém sabe quais foram as modalidades, ninguém sabe aonde foi e ninguém sabe absolutamente nada, nem quando foi. Ninguém sabe absolutamente nada a respeito desse evento, que era um evento transmitido pelos veículos de massa. Então, foi transmitido por plataformas digitais com canais que são segmentados para o esporte e a massa, o povão, as pessoas não tiveram acesso a essas informações. Então, a gente fala muito em digital, fala muito no crescimento desse segmento, mas assim, a preço de hoje, eu ainda não conheço um canal de vendas maior do que a televisão. E olha que os nossos canais digitais são grandes. Quando um cliente nosso vai fazer um merchan na televisão, é bem diferente daquilo que a gente está entregando no digital. Então, a gente consegue entregar um alcance, uma área de cobertura, a gente impacta mais pessoas através desses veículos de massa. Então, realmente, assim, é um fato que chama muita atenção, porque a gente consegue sair daquela bolha das pessoas que, por exemplo, gostam de ver só conteúdo jurídico, que gostam de ver só conteúdo de empreendedorismo, que gostam de ver conteúdo porque o terno de Valberto é verde,
e passa a ver todo tipo de conteúdo daquilo que está se passando nos veículos tradicionais. Que, para mim, o maior vendedor e veículo tradicional do Brasil ainda é, veículo de massa ainda é o rádio e a televisão. É verdade, nós estamos assim, vendo hoje duas grandes guerras, eu digo assim, guerra no sentido da comunicação. Você vê a questão de Trump, os democratas, essa guerra, porque foi uma assim, você olhando com mais profundidade, com a visão que a gente procura ver, às vezes, naquela visão torcendo por A, por B, mas a guerra da comunicação, como está acontecendo, né? É uma coisa de total transformação, né? E nós estamos falando de um público americano que é um público que, de certa forma, tem um nível cultural... Qualificação melhor. Melhor do que o nosso, né? E ainda havia uma desinformação total de um lado do outro. Então, é uma coisa assim que realmente você tem que... Dali, nós temos a clareza que realmente vamos ter que avançar muito. Estamos no olho do furacão de uma revolução na comunicação, né? Eu ia justamente fazer essa última pergunta para vocês, para a gente finalizar, e tentar entender como vai ser o futuro da comunicação. Eu vi Daniel narrando as informações dele, da vida dele, dizendo que batia de porta em porta e cada 100 pegava um. Era muito instintivo, né? Você não trabalhava com números, você não trabalhava com comportamentos. E hoje a gente já está falando aqui de algoritmo. O algoritmo começa a entender, começa a quantificar, começa a trabalhar com base nos dados. Vocês acham que o futuro da comunicação está associado a isso? Ou a gente vai ter uma outra transformação para além daquilo que nós temos hoje? O futuro é breve, o futuro ainda vai esperar muito? A própria TV 3.0 está trazendo essa dinâmica. TV 3.0 ela vai trazer números, vai trazer dados, vai trazer o que você procura por trás do algoritmo. Será provedores de internet, tal qual como são esses grandes provedores do telecom. Então, está sendo direcionado para esse sentido. Por exemplo, a gente fala muito em internet aqui, mas a gente está numa capital. Mas se você for para o interior, logo aqui próximo, região metropolitana, por exemplo, você sabe que as pessoas não têm um pacote de dados para ter o dia inteiro de entretenimento. Acaba rápido, né? Eu conversando com um cliente nosso que tem uma pegada muito forte, um cliente nosso, né, que tem uma pegada muito forte no varejo, ele chegou a pedir para parar de rodar o panfleto dentro da loja para fazer só digital. Essa campanha não deu 10 dias, ele já roda o panfleto novamente, porque o público nosso não tem dado, não tem pacote para estar 24 horas na internet olhando o que é que está passando. Então, as pessoas vão ter mais acesso através do formato da TV 3.0, porque além de entregar o entretenimento, ele vai entregar esses dados que as pessoas vão ter esse acesso. Então, vai ficar de mais fácil acesso você ter os veículos de massa na sua tela dentro de casa. Eu acredito, só complementando o que o Daniel falou, assim, esse diferencial do futuro vai ser o seguinte: você vai ter o seu conteúdo. Então, a diferenciação vai ser o seu conteúdo. Aonde esse conteúdo ele vai rodar, seja na volta do papel impresso, na rádio, na televisão, na internet, mas aquele conteúdo é o que vai ser propagado. Então, a remuneração e a valoração desse conteúdo é o que vai definir. O meio que vai ser, você vai, de repente, vai estar aqui, vai estar com um negocinho do ouvido, está ouvindo e está absorvendo esse conteúdo. Hoje, realmente, você pega a própria internet, a base dela, muitas vezes, sai notícia que sai na televisão. Então, a grande propagador hoje ainda é a rádio e televisão. Então, esses são os grandes propagadores. São as grandes origens que são propagadas em uma proporção maior pela internet. Mas o conteúdo em si é o que vai fazer com que tenha a perenidade do sistema de comunicação. O sistema conseguir produzir um bom conteúdo, aonde esse conteúdo vai ser propagado, qual o caminho. Antigamente era só pela AM, pelo jornal, pela FM, pela TV, pela internet. Então, por onde vai ser, não importa. O importante vai ser que esse conteúdo é que fará a diferenciação. Eu costumo dizer que todas as profissões, todos os empreendimentos, eles vão estar muito relacionados a dados. E nós não temos uma preocupação ainda da juventude com a coleta de dados, tratamento de dados e interpretação de dados. Nós vemos as empresas, as Big Techs funcionando assim, mas não vemos o interesse ainda das pessoas aqui no estado da Paraíba nesse sentido, né?
Então, se perguntar, se você quer fazer um curso de estatística, um curso para você poder coletar, tratar e ler os dados, poucas pessoas vão se interessar, né? Mas penso que esse é um grande espaço para o futuro, para a advocacia, para a comunicação, para qualquer outro setor. Você customizar a partir dos dados que você tem do comportamento e poder entregar um melhor produto, isso aí certamente vai ser um diferencial na comunicação, na advocacia, em qualquer setor, né? Alexandre, a nossa conversa aqui poderia dispor de muito mais tempo, porque há vários assuntos ainda que eu gostaria de colocar e que vão ficar, em razão da nossa limitação de horário, pendentes. Mas eu gostaria só de fazer um testemunho aqui para os dois no seguinte sentido. Eu lembro, Rinaldo, que quando eu estava terminando o curso de Direito, por volta de 2002, 2003, a Paraíba vivia assim um momento de polarização política muito grande. E eu passava a me interessar por notícias jurídicas. E, assim, uma fonte diária de leitura minha era o jornal Correio da Paraíba, porque todo dia ali trazia, através de Helder Moura, de Aguinaldo e de outros jornalistas, né, conteúdos, assim, muito quentes, muito controvertidos sobre aquela disputa política que nós tínhamos. E por trás de tudo aquilo, a gente via aquele jovem executivo, Alexandre Gilberto, lá à frente do jornal. Não é uma pessoa, assim, que era contemporânea nossa, e que aquela sua liderança, Alexandre, inspirou muita gente, porque mostrou que um jovem poderia estar inserido ali em assuntos de grande relevância, não como coadjuvante, mas como protagonista. Então, naquela época, eu nem lhe conhecia pessoalmente, mas eu já tinha grande admiração por ter você assim como um expoente nessa questão da liderança, do empreendedorismo, na afirmação pessoal, na juventude. Então, desde então, eu tenho muita admiração por você, Alexandre, e isso faz com que a gente se sinta muito feliz em recebê-lo aqui no dia de hoje. E assim também Daniel, que é igualmente jovem e que, junto com os diretores do Sistema Arapuã, que tem no seu líder a pessoa de João Gregório, conseguiu trazer esse aumento, né, esse crescimento exponencial, porque, de fato, a Arapuã iniciou como um sistema, uma rádio, um canal de comunicação pequeno, mas, Daniel, com a força de João e a sua juventude, a sua modernidade, a sua capacidade de enxergar além dos muros, fez o sistema Arapuã hoje um sistema tão relevante quanto esses mais tradicionais, como é o caso hoje do sistema Correio e do sistema da TV Cabo Branco. Então, você hoje consegue concorrer de igualdade com esses sistemas, fazendo com que a sua liderança também seja digna desse reconhecimento público, né? E que seja também um fato incontroverso. E eu acho que isso, Rinaldo, justifica até um novo convite a essa dupla aqui, para a gente falar sobre empreendedorismo agora, porque eu ia questionar o que vocês acham dessa geração Z, o que vocês acham desse expediente de trabalho de 4 dias por semana e não desse que nós estamos passando, e até de uma matéria que a Folha de São Paulo divulgou ontem, falando sobre a liderança Nutella, né? Qual é o grau de assertividade que a liderança hoje tem que ter, não é, para fomentar o desenvolvimento. Então, isso são questões assim, interessantes, Rinaldo, que eles poderiam desenvolver muito bem e que a gente gostaria de ter vocês numa próxima oportunidade falando sobre isso, Alexandre. Obrigado aí. Você falou de João mesmo, que agora João é uma pessoa que quando eu comecei depois de quando ele começou, nós travávamos umas disputas, naquela comunicação, e hoje é uma pessoa que tem uma amizade, eu gosto muito, muito carinho por João, eu respeito ele muito profissionalmente, é um vencedor, teve uma visão diferente de comunicação e está fazendo sucesso e é importante. Você falou das disputas de 2002, tudo, é uma luta, né? As pessoas não sabem. A minha filha me disse, mas isso é para outro podcast, né? Você, muita história. Você foi processado. Minha filha tem 21 processos que eu tive na minha vida. Então, talvez poucas pessoas tenham tido tantos processos. Talvez 18 criminais. Pô, meu filho, agora eu vou explicar, porque assim, eu não me orgulho disso não, né? Mas assim, faz parte da minha história. E eu tenho que contar, a maioria deles foi por causa de infâmia, injúria, difamação, tudo colocado pelos políticos nas denúncias que nós fazíamos à época, e graças a Deus eu fui inocentado em todos. Então, assim, e aquela época você fala de disputas também, até uma CPI, né? Eu me lembro que eu estava na Assembleia, e à época
passou. Aí você guarda como lição de vida, como uma história para você contar, que tinha o governante, foi um CPI que concorreu, eu vou lá para a Assembleia, né? Toda a bancada do governo, todo mundo lá. Ontem você vai responder às 5 horas. A sorte é porque era o meu dia a dia, né? Era o que eu fazia, então você não tinha feito nada de errado, você tem como argumentar, e argumentar com técnica, porque né, você vai falar na matéria, eu explicava, eu coloquei. Então, graças a Deus, escapei disso, mas ficou a história para contar, né? Mas você, eu tenho certeza que é um dos grandes discípulos e uma das grandes projeções do Dr. Roberto Cavalcante, nosso senador. Ele, na verdade, é uma referência. O Roberto é uma referência empresarial, uma pessoa que está em plena atividade aí. E você vê agora mesmo, ano passado, montou uma indústria, que é a Ecocristal, que é uma indústria que assim, é uma coisa muito interessante. Pelo nome, eco, ela vem de ecologia, né? E cristal é porque é o nome da matéria-prima plástica. E o tema dela é dê uma segunda chance a seu lixo. Então, porque ela pega todo esse lixo, ela recicla e faz embalagens de ovo, de fruta, um equipamento de altíssima tecnologia. E aí está lá, né? Fazendo com quase 80 anos e ainda dando um show de vitalidade, de produção. Então, as pessoas nem sabem isso, mas hoje a empresa está de vento em popa, né? Atendendo o norte e nordeste todo. E essa crise do ovo agora deve ter sido até interessante, né? Nesse aspecto. Eu não trouxe pela crise do ovo, mas por esse lado econômico foi bom. Eu tenho que dizer a Lula que não é ele que está passando a mão para aumentar o preço do ovo, não. Senhores, muito obrigado mais uma vez. Agradeço muito o convite aqui de estar com vocês conversando sobre um assunto que a gente tanto dá importância e está aceito o convite, né, de vir aqui novamente participar dessa conversa aqui tão bacana com 2 grandes advogados. Acredito que hoje é o maior escritório de advocacia aqui da Paraíba. E além do trabalho técnico que vocês fazem, a gente admira também a jovialidade, a força de vontade, o espírito de vencedor de vocês, de empreendedor. Eu conheço a história de vocês começando também muito pequeno, mas que a fé, a coragem e o trabalho levaram vocês aí a esse grande nome que é o escritório Mouzalas de Azevedo. Então, resta só agradecer os dois aqui, Alexandre Gilbert, Daniel Nobre, pelas belíssimas palavras, testemunhos de vida, exemplos, lições que vocês trouxeram para todos nós. E encerramos aqui mais esse episódio do nosso MZAcast, aguardando vocês no próximo, que terão também grandes convidados, como tem sido em todos os episódios do nosso MZAcast. Até a próxima. E é importante dizer, Rinaldo, a vocês aí que não deixem de curtir, compartilhar e comentar. É importante que essa entrevista aqui seja difundida para espalhar o exemplo desses 2 grandes convidados. Muito obrigado.